A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Aqueles que assistem esse vídeo pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e me acompanham nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Leônia Ru Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, todo início de sábado, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Apocalipse. E hoje vamos estudar o capítulo 14. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Bom, vamos agora começar com Apocalipse capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E eu vi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E eu vi uma voz de arpistas, que tocava em suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Versículo 4 diz assim: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que isso significa? Primeiro, os 144.000 são pessoas muito importantes. Eles têm muito a nos ensinar. Em que sentido? Eles seguem apenas a Bíblia. Eles não seguem dogma de religião, eles não seguem ensinos de homens. Eles seguem apenas a Bíblia. A única regra de fé deles é a Bíblia. Segundo ponto, como diz aqui, não estão contaminados com mulheres. No livro de Apocalipse, mulher representa igreja. Então, eles não estão contaminados com as doutrinas, com os dogmas das religiões das igrejas. Infelizmente, o sistema religioso tem seus dogmas, suas regras, e que muitas dessas regras são contrárias à palavra de Deus. E aqui também diz no versículo 5 que não se achou engano na boca deles. O que isso significa? Eles pregam apenas a verdade e pregam apenas a Bíblia. Por isso são irrepreensíveis diante de Deus. Vamos continuar. Agora, Apocalipse capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9. Vamos aprender sobre as 3 mensagens angelicais que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Ponto. Acabamos de estudar sobre os 144.000, o que eles pregavam? O evangelho eterno. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Teme a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Agora a primeira mensagem angelical está dizendo o quê? Larga toda a idolatria, larguem todos os dogmas, larguem toda a mentira das igrejas, das religiões e sigam apenas a Bíblia. O juízo começou. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa muito séria. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. O que significa isso? Babilônia representa engano. Babilônia representa a mentira. Então, quando as pessoas começarem a ler a Bíblia, a adorar ao Deus verdadeiro, eles vão entender que Babilônia está mentindo, que o sistema religioso, em algumas regras e alguns dogmas, estão indo contrários à Bíblia, e será desmascarado. Versículo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e diante do Cordeiro. Quem será atormentado? Como diz Apocalipse 14, 9. O 14, 11 explica. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Vamos já explicar isso aqui. E não tem repouso nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem,
e àquele que recebeu o sinal do seu nome. O cálice da ira de Deus não será para todos os ímpios. Será para aqueles que adoram a besta, a sua imagem e receberam o sinal. Aí você fala assim, peraí, como assim, Leone? Vamos entender. Quando fechar a porta da graça, alguns ímpios irão perceber que estão sendo enganados. Eles não vão aceitar a marca da besta. Precisamos entender isso aqui. Quando realmente a porta se fechar, muitas pessoas irão entrar no aprisco de Cristo. E muitas sairão do aprisco de Cristo e vão adorar a marca da besta. Existe colocação dos dois lados. Por quê? Existem pessoas que estão salvas, mas têm medo da perseguição, porque isso é um assunto futuramente. As pessoas estão salvas, mas não querem ser excluídas da sociedade, como já explicamos anteriormente. Então vai acontecer isso. Precisamos tomar muito cuidado. Quando a Bíblia diz para todo sempre, precisamos tomar sempre cuidado com isso. Por quê? Deus ele é atemporal. Deus ele não mora no tempo. Quando Adão e Eva ainda não tinham pecado, o que significa? Que não existia tempo. Eles eram literalmente imortais por causa da árvore da vida. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, o tempo começa a contar. Então, quando a Bíblia diz que a fumaça vai para todo sempre, não está dizendo que vão queimar para sempre, e sim que eles vão queimar por muito tempo. Então, temos que saber entender isso aí. Versículo 12 de Apocalipse 14. Aqui está a paciência dos santos. Algumas versões colocam perseverança. Eu prefiro a palavra perseverança porque ela encaixa melhor na tradução. Aqui são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, para que possamos fazer parte também dos 144 mil e dos salvos. Agora vamos ver. O versículo 13 de Apocalipse 14 diz assim: E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então, quando nós seguimos a Cristo, estamos verdadeiramente Cristo e chega na nossa hora, felizes somos, porque estamos salvos. Versículo 14: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Vamos entender esse contexto. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e ela foi cegada. Versículo 17. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-se no largar da ira de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do largar até aos freios dos cavalos, pois o espaço de 1.600 estádios. Vamos entender. Nesse momento, Apocalipse está dizendo como será a separação dos salvos e não salvos. Exatamente no fechamento da porta da graça. O próprio Jesus vai chamar os seus. Como ele coloca isso em João capítulo 10, ele é perfeito. Que as suas ovelhas reconhecem a sua voz e obedecem. Aqueles que não fazem parte do aprisco de Cristo, que não é o povo escolhido de Deus, eles serão separados pelo anjo. E eu fiz uma observação importante aqui. Um estádio equivale a 185 metros. Então, 1.600 estádios equivale a 296 mil metros. Que Deus continue te abençoando, que nós possamos a cada dia viver apenas a Bíblia, que possamos a cada dia estar diante de Deus com a sua doutrina e que a Bíblia seja a nossa única regra de fé. Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.